Olá, sejam bem-vindos ao canal do Supermentes Educa. Meu nome é Jéssica, sou educadora há 10 anos, especialista na abordagem CLIO para educação bilíngue e assistente de guia Montessori de 3 a 6 anos. Hoje a gente vai falar de um assunto muito especial para as famílias, que é a escolha da creche do seu filho, ou se é viável a gente ter uma babá em casa. Então, na abordagem Montessori, eles começam numa turminha chamada Nido, na Itália, que é a partir de 16 meses e vai até 3 anos de idade. Nido significa ninho em italiano e é muito interessante vocês saberem disso porque creche veio do francês e significa também ninho. Lá na Itália a licença maternidade é maior, então eles começam com 16 meses, mas aqui no Brasil a gente precisa começar um pouco antes, e por conta de não ter muitas escolhas a serem feitas. É muito triste que no Brasil a gente tem um índice muito grande de mulheres que após se tornarem mães, elas têm que pausar a carreira, não por escolha, muitas das vezes. Nós temos um índice de demissão muito grande de mulheres que voltam de licença à maternidade. A gente não tem proteção para essas mulheres retornarem ao mercado de trabalho. As nossas leis não são flexíveis enquanto mães, já que a gente só tem direito de faltar 2 dias no ano quando o nosso filho fica doente, sabendo que quando um filho vai para a creche, ele está sempre doente e não é uma questão de você faltar porque você quer. Muitas famílias elas migram para regiões mais urbanas em busca de trabalho, então aquela rede de apoio ela não está muito bem estruturada, a gente fica muito longe das famílias e isso é muito grave quando a gente pensa. Na minha visão, o ideal a ser feito para solucionar esse problema seria uma licença maternidade maior, assim a gente teria crianças já com quadro vacinal completo, com toda a alimentação, toda a introdução alimentar já feita o seu ciclo até 1 ano de idade, então a gente começa já a ter aquela amamentação exclusiva mais no horário da noite do que durante todo o período do dia, e tem aquele vínculo familiar muito bem feito, né? Então, para mim, essa seria a solução da maior parte dos nossos problemas, mas enquanto não for possível, eu sempre faço campanha, enquanto não for possível a gente tem que pensar em outras coisas. E então a gente pensa na creche. Montessori sempre viu o seu trabalho como uma extensão de uma rede de apoio. Então, quem se considera montessoriano precisa ver as creches e as escolas como uma extensão da rede de apoio, que muitas mulheres às vezes só têm essa rede de apoio, como eu disse, por elas estarem afastadas de suas famílias, por causa dessa migração que a gente faz de uma região para outra em busca de emprego. Muitas vezes essa mãe é solteira e aí ela tá sozinha, então a gente precisa contar com as creches. E algumas famílias elas podem manter uma babá dentro de casa. Muitas vezes tem a avó e tem uma babá para ajudá-la, porque todo mundo sabe que é preciso de uma aldeia para tomar conta de uma criança, não apenas uma pessoa. E não é à toa que nas creches a gente tem também as auxiliares para poder ajudar a professora, porque sozinha, por menor que seja a turma, é de fato complicado. E aí a gente vai falar dos pilares montessorianos, né, que são o ambiente preparado e a criança equilibrada. Esses 3 pilares vão ser muito importantes para escolher uma creche ou selecionar uma babá. E antes de começar, eu queria falar uma coisa que para muitas pessoas que são leigas na área da educação pode não ser muito claro. A educação formal, ela começa aos 6 anos de idade. Então, é obrigatório, por lei no Brasil, a criança estar na escola a partir de 6 anos de idade. Antes disso, é opcional. Porém, nós temos escolas e creches. Essas escolas e essas creches oferecem o serviço de pré-escola. Então,
sempre quando a gente for falar de pré-escola, sabe? O seu filho, o seu sobrinho, o seu irmão, o seu enteado que tá no pré. Esse pré-1, pré-2, pré-3 significa pré-escola. Isso significa que é uma preparação para a educação formal. Então, quando a gente fala isso, fica mais claro na nossa cabeça saber que a escola e a creche são locais de refinamento de habilidades e competências e não de aquisição de habilidades e competências. E deixa eu me explicar por quê. Porque a criança é o seu próprio guia e ela evolui de acordo com o seu plano de desenvolvimento. Se a gente for ver uma criança no Japão, uma criança na África, uma criança na Europa, uma criança nos Estados Unidos e uma criança no Brasil, no Uruguai, elas vão começar a andar mais ou menos no mesmo período. Uma pode ser 1 mês antes da outra, 2 meses depois da outra, mas dentro da mesma janela, sabe? Elas vão começar a falar quase ao mesmo tempo. Quando uma começar, a outra também vai, e vai ser assim, porque o ser humano, ele segue um plano de desenvolvimento. E dentro de si, Maria Montessori já dizia que a criança tem um guia interior, um professor interior. Uma vozinha que vai falar na cabeça dela: presta atenção na boca desse adulto para você conseguir fazer as sílabas, para você começar a falar. Então, quando a criança fala ba, ba, foi de tanto ver a boca do adulto mexendo e de tanto se interessar pelo adulto falando. E lembrando que uma pessoa ao vivo, ali com ela falando, é muito diferente de ouvir um rádio, de ouvir uma televisão, porque o som, ele sai mais potente e a criança tem acesso à boca de quem está falando para poder observar e com todos os seus sentidos, audição, visão, conseguir fazer esse output com a parte da boca, né, que seria o que a gente fala que é o paladar, mas a gente sabe que a boca não serve só para isso, fazer a fala. Então ela começa assim e tudo que a criança vai fazer. Então a criança vai se equilibrar no meio-fio, a criança vai sentir uma vontade enorme de escalar uma árvore, de ficar subindo pelo sofá, porque ela precisa escalar. O meu filho tá numa idade que tudo que ele vê, ele quer subir, ele já fica com a perna em pé, porque ele está aprendendo a caminhar e essa perna dele precisa subir para ele conseguir fazer o caminhar corretamente. Vocês entendem? Então ele precisa, algo dentro dele diz: sobe nessa cadeirinha, se pendura nessa parte da cama, você precisa subir essa perna, você precisa aprender a caminhar. Então a criança, ela vai evoluindo dentro desse plano para ela ser independente fisicamente e biologicamente. Tanto que ninguém ensina o outro a fazer xixi ou a fazer cocô no vaso. A criança, ela cria esse interesse, ela entende que ela precisa fazer isso e o corpo dela vai se preparando para ela conseguir segurar e ir até lá. E é um processo, né? Não é porque a gente põe ela no pinico e ela fez várias vezes ali no pinico que ela vai, opa, não, porque às vezes vai vazar. A partir do momento que não vazar é que ela aprendeu, e essa é a prova que ela aprende sozinha. Porque não é você falando, não é você demonstrando que ela vai conseguir prender o xixi. É o próprio corpo dela que vai aprender com a vida, né? Com a vida correndo, com as necessidades que ela precisa. Então, todas essas habilidades que a criança adquire nesse primeiro plano de desenvolvimento, né? Vou passar os planos aqui na tela. Então, no primeiro plano de desenvolvimento, ela vai adquirindo essas habilidades e ela vai refinando essas habilidades. Essas habilidades são essenciais para a educação formal, para ela começar a escola. Todas essas habilidades vão dar para ela todos os subsídios necessários para começar a ler, a escrever, a recortar, a pintar, a desenhar, a pesquisar. Então, ela precisa passar por tudo isso. Por isso que eu digo que, não só eu digo, né? Eu sou uma defensora, na verdade, de não ter apostilas para a pré-escola. Eu acredito que melhor do que uma apostila, esses sistemas de ensino poderiam dar um plano curricular para essas escolas seguirem, com várias atividades, um manual, um guia de atividades, com base na BNCC, né, alinhados com a BNCC, para poder
essas professoras, esses educadores estarem ali trabalhando com essas crianças para elas chegarem preparadas para a educação formal. Elas precisam chegar prontas. A gente fica muito preocupado em ensinar a criança a ler e escrever, entregar ela lendo e escrevendo mais ou menos ali no primeiro ano do fundamental, mas elas precisam ter outros tipos de competência antes para chegar no ler e escrever. Porque ler e escrever é um processo quase que natural. Apesar da escrita ser inventada pelo homem, o processo de ler e escrever é um dos processos naturais, porque faz parte da comunicação e nós somos seres sociáveis. A gente precisa se comunicar e todo meio de comunicação a gente vai ter uma tendência a dominar. Então, visto tudo isso, né, agora que você sabe que creches e escolinhas prestam serviços pré-escolares e um pré-escolar está refinando as habilidades necessárias para ingressar no ensino formal, a gente tem que pensar nesses 3 pilares. Então vamos lá. O adulto preparado. O que seria o adulto preparado em Montessori? O adulto preparado é aquele que está focado em guiar essa criança para o sucesso, né? Para adquirir e refinar essas habilidades. Então, o adulto preparado vai ver que aquela criança precisa se movimentar mais para poder dominar o caminhar, porque ele ainda esbarra na mesa, ele ainda tropeça nos próprios pés, então ela vai criar circuitos, vai criar atividades que permitam que ele se movimente com segurança e confiança até ele dominar esse passo. Depois vai incentivá-lo a correr e a pular até ele ter total domínio de seus movimentos. O adulto preparado, ele respeita a criança e enxerga essa criança como um indivíduo completo. Assim como ela enxerga um amigo, o pai, o irmão, que são adultos. Ela enxerga a criança como um indivíduo completo. E é isso que a criança é. A criança não é uma mini pessoa, meia gente, um pingo de gente. A criança é uma pessoa inteira. E é como se ela estivesse chegando no novo país e ela não sabe de nada, então você precisa ter paciência. Ela vai respeitar várias regras, ela nunca esteve nesse lugar antes, ela precisa experimentar, tentar. E a escola é o melhor lugar para ela tentar e arriscar, porque é um local seguro, porque esses adultos estão preparados para lidar com ela. Esses adultos estão preparados para falar o que pode e o que não pode. Como ela pode fazer? Qual o melhor modo de fazer sem você acabar assim, mas eu quero fazer isso, então como que eu posso me movimentar na sala de aula sem atrapalhar meu colega professor? Você pode se movimentar tentando arrumar a estante de livros, porque você vai ficar na ponta do pé, você vai ter que pegar uma cadeira para subir, você vai ter que devolver essa cadeira, você vai ver que alguns livros não pertencem a essa sala e você vai ter que ir na outra sala devolver. Então, a criança está se movimentando na sala de aula no momento em que tecnicamente não poderia se mexer. As crianças precisam se movimentar, elas não foram feitas para ficarem sentadas, elas precisam andar. Tá? Então a gente tem algumas características desse adulto preparado que eu vou listar aqui para vocês na tela, tá bom? Então, os cuidadores, as professoras na creche, elas precisam ser carinhosas, mas não precisam ser amadas pelo bebê. O que isso quer dizer? Os bebês, eles amam, mas eles amam os seus pais, mais a mãe, né, com todas as células do seu corpo, porque eles saíram daquele corpo. E a coisa mais bonita que eu já ouvi é falar que você realmente experimenta o verdadeiro amor quando você é mãe, mas você experimenta ele enquanto seu filho é um bebê, porque ele te ama com todas as células do seu corpo. Quando ele cresce, não são todas as células que te amam, ele continua te amando do mesmo jeito, mas ele tem mais células. Então essas outras células vão amar outras coisas também. Essas cuidadoras e essas professoras precisam ter bastante paciência, oferecerem uma linguagem rica para o bebê, ou seja, elas precisam falar tubarão martelo, ao invés de falar só baby shark, por exemplo. Eles precisam, nós vamos trabalhar aqui os meios de transporte.
A professora, as cuidadoras precisam falar o nome, não só carro, não só caminhão, fala caminhão cegonha, caminhão de frete, caminhão de bombeiro, táxi, carro, carroça. A professora precisa enriquecer esse vocabulário porque foi comprovado que quanto mais vocabulário uma criança tem, mais bem-sucedida a sua alfabetização. E a alfabetização, segundo Montessori, começa dentro do útero, quando a mãe está conversando com o bebê. Então essa criança ela vai juntando vocabulário, ela não sabe falar ainda porque o seu aparelho fonador ainda não está pronto. Ela não precisa lembrar de tudo, ela precisa só absorver cada sílaba, cada fonema, tá bom? O ambiente precisa ser relaxante e atraente para o bebê. Os brinquedos e atividades são adequados para a faixa etária do bebê e preferivelmente feitos com materiais naturais. Agora a gente já está falando do ambiente preparado, né? Então volta tudo aqui, vou listar aqui novamente sobre o ambiente preparado. Falamos sobre o adulto preparado, que ele precisa ter paciência, ser cuidadoso, carinhoso, oferecer uma linguagem rica, mas o ambiente preparado também faz parte desse pilar montessoriano. E aí a gente precisa que esse ambiente seja relaxante e não estressante. Então quando a gente entra numa sala de educação infantil e a gente vê aquilo, um monte de cor, um painel com personagens, televisão, radinho, tudo isso não é relaxante, é um excesso de estímulo. Tem até uma frase da Montessori que... eu preciso lembrar, calma aí. Eu tive que pegar um livro para poder ler para vocês exatamente o que Montessori disse sobre esse ambiente muito que as pessoas acham que é muito lúdico, para poder explicar para vocês, que é o seguinte: o início do desenvolvimento intelectual é a consciência da diferença ou de distinção do ambiente. A criança obtém essas percepções por meio dos sentidos. Depois deve organizá-las em uma disposição ordenada em sua mente. Não há nada de bom em ter tido contato com um ambiente estimulante e diversificado se isso só resultasse em um caos de impressões mentais. Então, muitos estímulos não são legais para a criança. Eu vou botar duas fotos aqui para vocês. Primeira foto, uma sala tradicional. Com tecnologia, com coisas, colorida, muito legal, né? Agora uma sala de aula montessoriana. Uma sala montessoriana do nido, que são para bebês assim que já andam, mas não diferencia muito dos bebês que não andam ainda, que são os bebês menorzinhos. Se eu botar essas duas imagens para vocês, qual que te assusta mais? Muita gente, quando olha essa foto tradicional, acha lindo, incrível essa escola. Mas será que o bebê, quando volta para casa, ele dorme a noite toda? Será que esse bebê, ele não fica muito ansioso na hora de entrar e na hora de sair? O ambiente precisa ser relaxante. Eles só são um bebê. Eles vieram do lugar mais relaxante possível, que é o útero. Quando o bebê estiver comendo alimentos sólidos, a comida servida deve ser nutritiva. Ele pode comer sozinho, sentado junto a uma mesinha ou em uma cadeira baixa, ao invés de uma cadeira alta. Mas se só tiver cadeira alta, tudo bem. O importante é você certificar que a nutrição do seu filho está sendo bem feita e não dando muito industrializados ou coisas assim, porque a gente sabe que isso acaba ajudando numa seletividade alimentar. E até nessa parte a gente precisa ser cuidadoso. A creche deve ter uma proporção de um adulto para 3 bebês, eles não precisam de grupos sociais grandes. Isso aqui é uma sugestão, mas como eu falei para vocês, eu botei na tela qual é a proporção de adultos por criança, de acordo com a faixa etária por lei. E a gente também aqui viu mais um pouco sobre essa cuidadora, que ela precisa conversar com esse bebê e ela precisa já começar com essa ideia de permissão sempre que vai tocar no bebê. Eu posso desabotoar o seu casaco? Vamos trocar a fralda?
posso abrir sua fralda agora? Tudo bem? Vou abrir a sua fralda. Não é que você esteja pedindo permissão e esperando o bebê responder sim ou não. É você acostumá-lo com o fato de que se pede permissão para tocar no corpo do outro. Você entende? Porque ela precisa tocar. Mas ela não precisa fazer isso de modo abrupto. Ela pode falar assim, ó, olha, agora eu vou tocar sua fralda. Posso abrir? Obrigada. E aí abre a fralda, tá? E, obviamente, a ausência de televisão. Então, muitos lugares, até quando eu visitei para botar meu filho, tinha uma televisãozinha. E alguns lugares me entristeciam muito porque era o tatame, a estante ficava lá em cima com as coisas e uma televisãozinha, e eu falava assim, essa televisão é ligada, só de vez em quando, durante a troca das fraldas, que as meninas ficam ocupadas e os bebês ficam vendo televisão. Mas vocês conseguem entender que numa escola você tem muita riqueza para as crianças ficarem ociosas? Que essas crianças poderiam estar com materiais no chão de encaixe, bolas, cestos, muitas coisas poderiam estar no chão para elas explorarem com segurança enquanto essa troca acontece, enquanto esses banhos acontecem. Então, assim, você pode ter uma videoteca, por exemplo, se você quiser apresentar algo que esteja fora do seu alcance para crianças. Quero mostrar, apresentei alguns animais selvagens, eu vi um vídeo incrível para eles verem um animal em 3D, assim, na tela, ótimo. E a gente tá falando de educação tradicional, em Montessori isso nunca aconteceria. Mas ter na sala de aula, pra mim, Jéssica, como educadora e assistente de guia Montessori, me incomoda bastante, porque eu acho a escola um lugar muito rico pra você ficar parado em frente a uma TV. A nossa casa é pobre, então a gente pode ficar parado assistindo TV porque é o que tem. É um lugar pequeno, muitas vezes sem área verde, muitas vezes todos aqueles adultos não estão ali para guiar, eles estão ali para poder fazer as coisas na casa funcionarem, então a gente precisa parar para ficar olhando para a TV. Mas a escola, a gente tem tantas coisas, tantas pessoas e tantas possibilidades de interação e de desenvolvimento que é uma pena você ficar parado em frente a uma televisão. Então, é uma coisa que você deve levar em consideração. Eu levei na hora de matricular o meu filho numa escola. Hoje ele não faz mais parte da escola montessoriana, porque é na outra cidade, então era muito longe. Mas na hora de escolher uma creche tradicional para ele, eu levei todos esses quesitos à risca e hoje ele está numa escola que atende toda essa demanda. No básico, do básico, você precisa estar seguro se você vai deixar seu filho com uma babá ou numa creche. O bebê, ele não pode sentir que você está inseguro ao deixá-lo, né? Então, quando eu botei meu filho na creche, eu visitei a creche, eu voltei animada falando pro meu bebê que eu tinha gostado muito de uma escolinha, que ele ia ficar, que ele ia se divertir. E eu ficava fazendo festa toda hora, falando assim, olha, amanhã a gente vai pra escolinha, daqui a pouco a gente vai na escolinha, vamos tomar banho pra ir pra escolinha? Vamos almoçar pra ir pra escolinha? O que será que vai acontecer hoje na escolinha? Você vai me contar? Você vai se divertir hoje, não vai? Você vai me contar o que aconteceu? Eu tô muito feliz que você tá indo pra escola. A mamãe também já foi pra escola. A escola é muito legal. Então, todo esse roteiro, toda hora que possível, eu estava falando com ele. Então, ele ia animado. Tenho vídeos até, quem me segue no Instagram já viu, que até quando a gente ia de ônibus pra outra cidade, ele ia balançando os pezinhos de alegria. Então, assim, existe o choro de você se separar da sua família, mas também existe a alegria de você estar num ambiente que você se sente seguro, porque a sua mãe sempre fala com muito carinho desse ambiente. E do mais, assim, resumindo, você precisa analisar esses tópicos aí, vou botar na tela, se o que é oferecido é um bom espaço ao ar livre, se o convívio com os outros bebês é bem bacana, que eles não fiquem presos, mas que eles interajam uns com os outros, se as refeições elas são saudáveis, se elas são de qualidade. E
que as pessoas que estão lá gostem genuinamente de ficar com o seu bebê. Então vejo vocês no próximo vídeo, um grande beijo e até a próxima.